Nesta aula eu vou mostrar como salvar e exibir imagens em um banco de dados SQL Server. Quando você precisa tratar com dados binários, como imagens, ou documentos, como PDF, a maneira mais usada para armazenar esses dados é no sistema de arquivos do sistema operacional. Dessa forma, você armazena os dados binários como um arquivo em uma pasta. Uma outra abordagem é armazenar os dados binários diretamente em um banco de dados, como o SQL Server, que vai ser o nosso caso nesta aula. Cada opção possui os seus prós e os seus contras. Então vamos ver cada uma delas. Armazenar dados binários em um arquivo externo ao banco de dados pode ser interessante se você não possuir espaço suficiente no SQL Server, ou se os dados binários, no nosso caso as imagens, serão usadas por terceiros, ou ainda se você deseja usar um editor de arquivos do sistema para manipular esses dados. Agora, qual é o efeito colateral dessa abordagem? Nessa abordagem, os dados estarão fora do banco de dados e podem perder a sincronia com os demais dados em operações de exclusão, atualização, inclusão e transferência de dados. Além disso, o backup desses arquivos deverá ser feito separado do banco de dados. Na outra abordagem, armazenar os dados binários diretamente no banco de dados SQL Server, nós temos a seguinte vantagem. Os dados eles vão estar sempre junto com os demais dados e não há perigo de perda de informações. Os dados transferidos junto com os demais dados, eles vão ser transferidos junto com os demais dados sem necessidade de qualquer procedimento manual. E a cópia de segurança dos dados é feita de uma vez em um único processo. Essas são as vantagens. Agora, essa abordagem também tem alguns efeitos colaterais. O primeiro deles, o banco de dados pode ficar muito grande, dependendo das imagens ou dos dados binários que você armazenar, dependendo do tamanho desses arquivos. Uma outra coisa que pode impactar o desempenho da aplicação é que você vai ter que acessar essas informações no banco de dados, renderizá-las e trazê-las para o seu programa. E isso pode impactar o desempenho da aplicação. Assim, você tem que levar em consideração cada um desses quesitos quando você for tomar a decisão de qual abordagem você vai utilizar. Nesta aula, eu vou usar a abordagem de armazenar, de exibir, salvar e exibir imagens armazenadas no banco de dados. Esse é o nosso objetivo. Então, outra coisa que temos que considerar com relação a isso é como vamos tratar os dados binários no SQL Server e no nosso programa ASP.NET Core. Para tratar dados binários, o SQL Server fornece um tipo de dados especial para isso. O tipo desse dado vai depender do arquivo. Os arquivos com dados binários eles podem ser classificados em blobs, que é um acrônimo para Binary Large Objetos. Então eu posso ter o blob, refere-se a arquivos de imagens, PDF, ou posso ter o CLOB, que são arquivos textos muito grandes. Então no SQL Server eu trato esse tipo de dados da seguinte maneira. Quando eu vou armazenar imagens, o tipo de dado usado no SQL Server atualmente é o var binary max. Para textos muito grandes, var binary max também. Para dados binários Unicode é nvarchar max e eu também tenho o XML. Lembrando que o tamanho máximo para o var binary max para imagens é 2 GB. Em versões anteriores do SQL Server, você vai encontrar na internet ou em livros o tipo de dados image usado no lugar de var binary. Atualmente se usa var binary max. É isso que nós vamos utilizar. Então é recomendado você usar os novos tipos que eu mencionei aqui. Então é assim que nós vamos tratar o tipo de dados no SQL Server. Nós vamos definir ele como um var binary max. Isso já vai estar definido, né? Muito bem, então o nosso cenário vai ser o seguinte. Eu vou acessar um banco de dados SQL Server que já existe, é um legado. Aí isso acontece muito, você tem que acessar um banco de dados que já existe.
Tá? Os dados já estão ali. Então, no nosso exemplo, esse banco de dados chama estudo.mdf, ele tem uma tabela filmes. E a tabela tem essa estrutura. Ele tem um ID, um nome, uma descrição, uma data de lançamento do filme, o gênero do filme, o preço e uma imagem armazenada. Olha o tipo da imagem, var binary max. E eu defini ela como para permitir nulos. Eu não vou querer obrigar o usuário a inserir a imagem na primeira vez. Então esse banco de dados tem essa string de conexão, ele está no meu servidor Macorati, o banco de dados, e eu estou usando a segurança integrada. Como eu vou acessar esse banco de dados? Eu vou usar o Entity Framework na abordagem Database First. Então, para isso, como eu vou usar o Entity Framework, eu tenho que seguir o seguinte roteiro. Eu vou criar uma classe, que vai ser o nosso modelo, eu vou definir propriedades que vão representar as colunas da minha tabela. Então, eu tenho um ID, nome, descrição, a data de lançamento, o gênero, o preço. Agora, observe o tipo de dados da imagem na minha classe. Ela é um array de bytes. Então, toda vez que você for trabalhar com imagem salva no banco de dados SQL Server, o tipo de dados no SQL Server é var binary max. E na sua classe é um array de bytes. Depois eu vou definir uma classe de contexto para informar para o meu SQL Server qual é o contexto, qual é a tabela para a qual eu vou mapear a minha classe filme. Então aqui eu estou informando, eu estou dando um DB7, ela herda de DBContest, e eu estou definindo um contexto e a minha tabela que está mapeando, a minha entidade que está mapeando para a tabela filme. Feito isso, eu tenho que registrar esse contexto, informar qual é o provedor que eu vou usar para o banco de dados, que vai ser use SQL Server, e informar a string de conexão, que ele vai pegar lá do arquivo app-settings. Então, para isso, eu tenho que ir lá no arquivo app-settings e definir a string de conexão do meu banco de dados. Fazendo isso, olha, eu estou informando aqui no registro que eu vou usar o meu contexto, a classe de contexto, o provedor e a string de conexão. Isso é suficiente para o Entity Framework saber qual é o banco de dados e qual a tabela que ele tem que acessar. A seguir, eu vou criar um controlador chamado Filmes Controller, e nesse controlador eu vou definir um método index para exibir os filmes e um método create para incluir o filme. E aqui que eu vou incluir a imagem do filme. Eu vou criar um método action, com um get, que vai me retornar um file stream result. Eu vou usar esse método action para exibir a imagem, porque eu vou inserir, salvar e depois vou ter que acessá-la e exibir. E depois eu vou criar a view. Vou criar uma view index para o método index e uma view create. O importante é que toda vez que eu for trabalhar com imagem salva no banco de dados, aqui, essa view create aqui é que vai permitir eu enviar a imagem. Então, nesse caso, eu vou ter que, para dar suporte ao upload da imagem, essa view HTML aqui, ela vai ter que especificar uma tag enctype igual a multipart form data. Então eu vou ter que definir lá nessa view um formulário de informar a action, o método e o enctype. E aqui, quando eu postar essas informações, os arquivos de imagem que foram carregados no servidor vão ter que ser acessados usando a interface eFormFile. Então nesse método create do post, eu vou ter que passar o meu modelo preenchido com os dados dos filmes e o arquivo que eu estou enviando, meu arquivo imagem. E depois, para concluir, eu vou definir no arquivo layout, lá que vai apresentar a página principal da minha aplicação, um link para exibir os filmes, e lá no index.html eu vou definir uma página lá com um título salvando exibido imagens em um banco de dados SQL Server. Então eu vou criar o link no arquivo de layout e definir esse código na view index do controlador home controle. Essa abordagem que eu vou fazer nessa aula, na segunda parte dessa aula eu vou fazer a implementação usando o Visual Studio 2017. Até lá!